Olá pessoal, neste vídeo nós vamos falar sobre liberdade de imprensa versus autoritarismo. Vou mostrar para vocês aqui quem que defende realmente a liberdade de imprensa, a liberdade de expressão e quem defende o autoritarismo. E vou falar também sobre uma coisa bem interessante que aconteceu lá na Venezuela. O ditador Nicolás Maduro, ele está querendo invadir a Guiana, né? E ele está fazendo lá um plebiscito. E nesse plebiscito ele gravou um vídeo ali mostrando como que você deve votar, como que o cidadão venezuelano deve votar. Ele está dando uma aula ali de como o venezuelano deve votar, mas tem um detalhe muito interessante nessa aula que ele dá lá, que eu quero que vocês vejam. É uma coisa interessantíssima, e se fosse aqui no Brasil, eu acho que até que o Barroso, o Alexandre de Moraes, ia pedir a prisão do camarada, ia falar que ele é um antidemocrático. Assista até o final que você vai ver o detalhe, porque é muito interessante. Quero começar mostrando para vocês aqui este vídeo aqui, para a gente começar a falar sobre abuso de autoridade, tá? Acho que vocês até viram esse vídeo dessa juíza que queria ser chamado de excelência. Ela estava ali numa audiência online, e aí ela queria que a pessoa que estava prestando seu depoimento ali chamasse ela de excelência, e ela não aceitou de forma alguma que ele não a chamasse de excelência. Dá uma olhada, se você não viu ainda, assista. Quem é a empresa? Senhor Leandro, eu chamei sua atenção, o senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Responda, por favor. Oi, eu não entendi. Desculpa. Eu chamei sua atenção. Certo. Respondeu qual pergunta, doutora? O senhor tem que responder assim: o que a senhora deseja, excelência? Certo? Não estou entendendo. Repete. Pode continuar, por favor. Repete. Eu sou obrigado a... Desculpa. O senhor não é obrigado, mas se o senhor não fizer isso, a audiência, o seu depoimento termina por aqui e será totalmente desconsiderado. Eu estou à disposição, inclusive, para esclarecer mais fotos que são inverdades que estão no processo. Né? Inclusive, eu vi fotos do Jorge no telhado, que ele simplesmente foi ajudar a levar, né? E nós tínhamos empresa dos pedreiros contratado para isso. Adriano. Ô, doutora. Deleta! Doutor, eu desconsiderei o depoimento dessa testemunha porque faltou com a educação. Quem é? Parece que ela não se acha uma deusa, né? Ela tem certeza que é uma deusa. Ela gostaria de ser chamada... Ela gostaria não. Ela exigiu que fosse chamada de excelência. Se ele não chamasse ela de excelência, e ele não entendeu, porque é tão absurdo a situação, que a testemunha, a pessoa que estava dando seu depoimento ali, ele não entendeu que ela queria estava exigindo que ela chamasse ele de excelência. E aí, depois ele entendeu, ele falou, não, mas eu não sou obrigado a falar isso. Não sou obrigado a chamar de excelência. E ela, então, mandou deletar, mandou tirar ele dali, e foi deletado, você viu ali, e aí ela falou para o advogado dele que ela tinha desconsiderado o depoimento dele porque ela não chamou ele de excelência, então ele estava faltando com a educação. Esse aqui é o nível de autoritarismo que nós chegamos no Brasil, principalmente no Poder Judiciário. Essa turma estão pensando que eles são deuses. E quem está dando o exemplo disso daí é a turma lá de cima, do Supremo Tribunal Federal e do TSE. Eles que estão dando essa ideia para a turma das instâncias inferiores. E aí tem um bando de juiz aí que passa num concurso, que é um concurso que é vitalícia, profissão vitalícia, quando eles infringem a legislação, quando eles cometem crimes, no máximo eles são aposentados compulsoriamente, eles não perdem o cargo, eles são aposentados compulsoriamente, e essa turma pensa que é Deus.
Eles têm certeza, aliás, que são deuses. E aí, falando nesse tal de abuso de autoridade, falando nesse autoritarismo que essa turma faz, aí eu quero chegar mais na frente numa outra situação que eu vou mostrar para vocês. Mas a Revista Oeste traz aqui em relação a essa juíza que diz que a juíza que gritou e exigiu ser chamada de excelência alega problema de saúde e pede afastamento. A juíza, ela pediu afastamento porque está com problema de saúde. Não, o problema dela é arrogância mesmo, é autoritarismo, é juizite. O nome disso é juizite. Ela foi afetada por juizite, que é essa turma do Supremo Tribunal Federal, essa turma lá de cima, está passando para as pessoas, para as instâncias inferiores, que eles podem fazer tudo, que eles são deuses. E aí nós temos aqui a notícia que vem lá da Veja, está aqui, do Ricardo Rangel: STF aprova a tese que coloca a liberdade de imprensa em risco. Nós falamos sobre isso dias atrás. O STF aprovou essa tese aí e a imprensa está totalmente desesperada porque agora ela vai ser responsabilizada por qualquer coisa que pessoas entrevistadas falarem nos programas televisivos, aí, nos programas jornalísticos, e as redes de imprensa, a rede de televisão, de jornal e etc., vão ser responsabilizadas por isso. E eles estão desesperados. A gente sabia que ia chegar nessa turma, mas enquanto não tinha chegado neles, eles estavam tranquilos. Quando chegou neles, eles ficaram desesperados. Então, o Supremo Tribunal Federal está fazendo agora uma coisa que nem no regime militar, eu vi jornalista falando isso, que nem no regime militar foi feito. Eles são ditadores, e eles estão, então, perseguindo. E quem que é que está defendendo a liberdade? Quem defende a liberdade e quem que defende o autoritarismo? Eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo de um cara defendendo. Esse cara, ele foi massacrado pela imprensa durante 4 anos. Ele já vinha sendo massacrado desde antes, desde quando ele era deputado federal. Mas quando ele se tornou presidente lá em 2019, ele ficou 4 anos sendo massacrado pela imprensa. Massacrado. E agora, imagina quem que está defendendo a imprensa, quem que está defendendo a liberdade de imprensa. Dá uma olhada para você ver quem que está defendendo a imprensa. Estamos agora junto com a imprensa. Eu sempre estive com a imprensa agora vai estar comigo. Ontem, uma decisão lá de outro poder, que não é o legislativo, decidiu que se qualquer pessoa der uma entrevista e o jornal publicá-la, se tiver fake news ali, a imprensa vai ser processada. E quem vai dizer se é fake news ou não é fake news? Ninguém sabe. Ou alguém indicado por alguém que está no poder, que sempre pregou o controle social da mídia, sempre pregou a censura. E isso não dá certo. Uma das últimas palavras que eu falei quando estava lá ainda, em Brasília, no Palácio da Alvorada, foi: vocês vão sentir saudade de mim. Vão sentir saudade da gente. Não é que eu sou bom, não. É também porque o outro é muito ruim. Estamos agora junto com a imprensa. Pois é, Quem que está defendendo agora a liberdade de imprensa? O cara que foi massacrado pela própria imprensa, ele agora vem e defende a imprensa. Vocês estão vendo o outro lado defender? Vocês estão vendo o Lula defendendo a imprensa? É lógico que ele não vai fazer isso. Se ele tiver que se manifestar em relação a essa tese lá do STF, com certeza ele vai bater palmas para o STF. Com certeza. Ele jamais vai falar alguma coisa que não seja, que seja contrária ao STF. Ele não vai fazer isso. Ele vai aplaudir o STF. E a imprensa é que se dane. E aí, a Veja, esse pessoal não tem jeito mesmo, eles não têm jeito. A Veja, em vez de agradecer o presidente Bolsonaro por estar se posicionando a favor deles, a favor da liberdade de imprensa, a favor da liberdade de expressão, o que eles falam? Bolsonaro cita a liberdade de imprensa para cutucar o STF. Então, vem aqui a Veja e vem falar que o Bolsonaro só se posicionou porque ele quer cutucar o STF. Mas eu vou mostrar para vocês aqui que não é bem isso. Esse vídeo aqui é do dia 14 de setembro de 2021. Olha só o que falava o presidente. Comunicações. Quando o Fábio Faria falou de gente que quer regulamentar a mídia, eu te digo, Fábio, veio à minha cabeça, à minha memória, eu lá
uma fazenda em Eldorado Paulista, a fazenda Quirongose, que a água vinha de um poço, e a molecada de vez em quando jogava um sapo dentro do poço, jogava coisa que não devia jogar lá para dentro. E meu pai, depois de um coro, obviamente, né, falava: tem certas coisas que é igual água de poço, só se dá valor quando se perde. E a nossa liberdade de imprensa, com todos os seus defeitos, tem que persistir. No que depender de nós, jamais teremos qualquer medida visando censurá-la. Jamais. Com todos os seus defeitos, é melhor ela falando do que calada. Então, esse vídeo é de 14 de setembro de 2021 e o presidente já falava aqui que com todos os defeitos da imprensa, a imprensa massacrando ele o tempo todo, principalmente durante a pandemia, né? Vocês viram o que a imprensa fez com esse cara? Massacraram ele e massacra até hoje. E lá em setembro de 2021 ele já falando que é melhor a imprensa, com todos os seus defeitos, ela tendo a liberdade para falar, do que ela calada. E agora vem o Supremo Tribunal Federal tentando calar a imprensa, e quem que está do lado? O cara que na época já estava do lado da liberdade de imprensa. Esse mesmo cara. Ele vem defendendo. O outro lado, o Lula, ele só fala em regular a imprensa, regular os meios de comunicação. Ele usa um termo bonitinho, fazer a regulamentação das mídias. Eu vou fazer a regulamentação das mídias. Ele se culpa muito. Eu já vi vídeos dele aí se culpando por não ter feito. Segundo ele, foi um erro ele não ter feito a regulação das mídias quando ele esteve no poder antes. Porque aí não teria acontecido o que aconteceu com ele, ele não teria sido preso, porque a imprensa não teria divulgado as falcatruas dele, né? Então essa turma que fala em democracia, fala em amor, é essa turma aí. Está muito claro, está escancarado para todo mundo ver. Está escancarado quem que realmente defende e quem que realmente apoia a ditadura, apoia o abuso de autoridade, o autoritarismo. Está escancarado. E agora, pessoal, eu quero entrar num assunto aqui que, se você chegou até aqui, observe este vídeo que eu vou mostrar para vocês aqui, que é uma coisa impressionante. O Nicolás Maduro, ditador venezuelano, que o Lula chama de democrata, já recebeu ele aqui no Brasil, com tapetinho vermelho e tudo, ele resolveu invadir a Guiana. Mas para isso ele vai fazer um plebiscito. Ele está fazendo um plebiscito lá na Venezuela e os cidadãos venezuelanos vão votar. Eu não sei se todos eles vão poder votar, porque lá é uma democracia relativa, como fala o nosso presidiário, ex-presidiário aqui, né? Então, assista o vídeo do Maduro ensinando como que o venezuelano deve votar. Dá uma olhada aqui. Este es el sistema más seguro del mundo. Un votante y un voto. Aquí voy con mi cédula, con Silita, y aquí vamos a votar. Yo ya estudié las preguntas, yo ya leí las preguntas, así que voy tranquilo. Primera pregunta, sí. Segunda pregunta, ya la estudié, sí. Tercera pregunta, sí. Cuarta pregunta, sí. Y quinta y última pregunta, sí. Ya me aparece, voté sí, pulso votar. El voto se ha generado correctamente. Pessoal, presta atenção aí. Você está vendo que imprimiu ali um papelzinho? Vocês viram ali que ele apertou ali na urna para confirmar o voto e imprimiu um papelzinho? Veja agora o que o Maduro vai fazer com esse papelzinho. Dá uma olhada, e ele ainda dá um puxão de orelha em alguns países por aí. Dá uma olhada. Más cómodo, más seguro, imposible. Ya voté 5 veces sí. Y ahora me voy con el certificado. No solo queda en la máquina el voto automático, como otros países, sino que te da un certificado que... Aqui tem um comprovante, não é como em outros países, né? Que países será que não tem, né? Pues lo cuentan y lo chequean con el acta de la máquina. Único sistema del mundo, muchachos. Me voy hasta la urna electoral y pienso en mi patria, pienso en mi familia, pienso en el futuro, pienso en ustedes, la juventud, y digo, por amor a Venezuela, por la paz, por el Esequibo, voté.
Ya. Qué sentimiento tan hermoso. Meu Deus do céu. Gente do céu. O que o Maduro fez ali foi mostrar, ele falou ali que é o sistema mais seguro do mundo, né? A urna eletrônica e o voto impresso. Quem diria? Quem diria? Um ditador, e ele ainda falou assim que é diferente de outros países por aí, que só tem o eletrônico, né? Ou seja, esse que só tem o eletrônico, segundo o Maduro, não é o sistema mais seguro do mundo. Mas o sistema da Venezuela, que você vota ali, esse que ele mostrou ali pelo menos, né? E que você imprime o seu voto e coloca na urna física, segundo ele, é o sistema mais seguro do mundo. Se fosse aqui no Brasil, será que fosse, vamos colocar que se fosse o Bolsonaro fazendo isso daí aqui no Brasil, será que daria algum problema para ele? Poderia ser chamado de antidemocrático, um cara que não confia nas instituições, né? Porque o que a gente vê aqui é que quando você questiona e você pede que a gente tenha um comprovante ali físico para que se possa conferir esse voto, a gente é taxado de antidemocrático, a gente é taxado de tudo que é coisa, de fascista. É daí para cima. Mas aí você vê o próprio ditador da Venezuela apresentando ali o tal voto impresso. Que coisa interessantíssima, não é isso? É muito interessante ver o Maduro mostrando isso daí e propagando como se fosse o sistema mais seguro do mundo. Que tal se o nosso TSE copiar esse sistema do Maduro, né, que é o mais seguro do mundo, e trazer aqui para o Brasil para que quando a gente for votar, a gente ter ali o comprovantinho impresso e colocar lá na urna, né? Não deveria ter? Isso é o Nicolás Maduro que está defendendo. Já que eles falam tanto na democracia venezuelana, que tal importar para cá essa tecnologia, essa maravilha tecnológica? Então, pessoal, peço a vocês que observem se já estão inscritos aqui no canal. Se não tiver, clique no botão inscrever-se, se inscreva, deixe seu like, faça aí os seus comentários. Nós nos vemos na próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus. Tchau.